está se ampliando ou se reduzindo a distância tecnológica entre os países periféricos, como o caso do Brasil, mas aqui eu me refiro ao conjunto dos países periféricos, e os estados centrais do capitalismo mundial? Essa é uma pergunta que o ChatGPT não sabia responder, porque ninguém tem a resposta precisa, depende da área, né. Eu falo isso há muitos anos. Quando eu fui pesquisar para escrever um dos meus livros, O Meio de Marcaído, eu fui pesquisar a produção científica mundial em 2016. Eu terminei o livro no final de 2016, então eu estou em 8 anos de defasagem aí nessa análise bem quantitativa. Se você pegasse, naquele momento, a área de doenças infecto-contagiosas, o Brasil respondia por 20 a 25% das publicações do mundo. Então era uma potência inegável de produção científica de ponta numa área que hoje é fundamental, né, é essencial. Em áreas outras de desenvolvimento tecnológico, nós perdemos vários bondes, né, o Brasil perdeu os vários bondes da microcomputação, da nanotecnologia, e não adianta você tentar dizer que você vai recuperar isso, né, você não vai conseguir entrar no jogo. Como é que você vai competir com Taiwan hoje para produzir microchip? Sendo que Taiwan produz 90% dos microchips do mundo, e não é à toa que Taiwan hoje é o epicentro da geopolítica científico-tecnológica do planeta, né. Porque se a produção de microchips de Taiwan para, de repente, ou é impedida de ser exportada, o resto do mundo para. Nós vimos isso durante a pandemia, onde não tinha chip nem para automóvel, nem para produzir automóvel, né. Então, em certas áreas, sim, nós estamos com a distância continua aumentando, porque certos países acreditam na ciência e tecnologia de verdade, não é só para inglês ver, né. A ciência e tecnologia, ela faz parte de projetos nacionais em outros lugares. Aqui no Brasil, não. Ela é uma coisa secundária, é um troço que é empurrado para o final da fila das prioridades, porque não existe uma horizontalização da inclusão da ciência e tecnologia num projeto nacional, como eu vejo em outros países, principalmente agora na Ásia, onde você tem o coupling que a gente fala, né, a mescla da estratégia científico-tecnológica com a estratégia educacional, com a estratégia industrial, com a estratégia de saúde e mesmo agora com a estratégia geopolítica de uma nação. Você pode ter certeza que a China tem uma estratégia geopolítica onde a ciência é um componente essencial, tanto é que eles estão indo para a Lua, a qualquer momento. É capaz deles pousarem na Lua. Quando eu visitei a China o ano passado, a impressão que eu tive, é que talvez eles consigam pousar na Lua antes do projeto Artemis americano, que é a tentativa de reviver o projeto Apollo, né. Por quê? Porque nos Estados Unidos um pedaço do foguete é feito por uma empresa, o outro é por outra, tem que privatizar a NASA, emprestam tudo pro inominável Mosca lá, para ele fazer a coisa do jeito dele. Na China não, é um projeto nacional de ir para a Lua, né, e eles já têm acumularam uma experiência muito grande na estação espacial deles, e nós que temos a base de Alcântara, né, que era para ser uma base localizada geograficamente num dos melhores lugares do mundo para soltar foguetes, estamos aqui ainda engatinhando, porque ela foi abandonada à própria sorte, quase dada de graça, né. Eu nem sei que pé anda a restituição da base de Alcântara, mas foi um dos maiores crimes contra o país, né, quando em governos anteriores aí, de outro inominável, a base de Alcântara foi dada. E teve gente do lado progressista que concordou, entendeu? Que achou que era uma boa ideia doar a base de Alcântara lá, que ia gerar muito retorno para o estado do Maranhão. Tinha um governador do Maranhão aí que concordou com isso, e o partido dele também, né. Nicoleles, a União Soviética, de acordo com vários historiadores, teria perdido a concorrência contra o sistema capitalista na penúltima revolução tecnológica, liderada pela informática. Pelo que você está dizendo, a China estaria em condições de prevalecer na atual revolução tecnológica contra os Estados Unidos e o sistema que os Estados Unidos lideram? Então, você vê, esse é outro ponto, primeira parte da questão que eu gosto, porque eu estudei muito isso. Eu fui para Moscou em 2004, passei um mês em Moscou, dando aula no Instituto Pavlov, né. Foi uma das Eu fui com meu filho mais velho, que era uma criança, era um moleque naquela época, e nós fomos visitar o museu,
aeroespacial russo, fomos conhecer a exposição do Gagarin, tinha tudo do Gagarin, você Eu fui nesse museu espetacular. é de algo do é fora do comum, né, e eu fui Lá. Eu mas fiquei lá, acho que um dia inteiro. não, e depois eu fui não sei se você foi fora da cidade de Moscou, onde tem as exibições das ex-repúblicas, e tem aquele monumento ao espaço, que é um arco indo para o infinito, né, que é uma coisa meu filho comprou roupa de cosmonauta, comprou porque tinha uma feirinha vendendo a nada, né, na época. Mas enfim, a União Soviética só não pousou na Lua em 68 porque o Korolev, que era o chefe do programa espacial russo, morreu durante uma cirurgia de apendicite, porque abriram o cara e descobriram que ele tinha um tumor intestinal, e o Korolev, com medo de ser mandado de volta para um campo de concentração, não contou para ninguém o projeto que ele tinha do foguete novo, que ia chegar na Lua em 68. Eles iam bater os Estados Unidos usando só computadores analógicos, tá. Todo o sistema de navegação da Soyuz era analógico. Os caras inventaram coisas, os mísseis intercontinentais russos, isso eu digo isso porque um aluno meu, que veio trabalhar comigo, ficou 20 anos comigo, trabalhando comigo, trabalhava no programa de mísseis intercontinentais, tá. E esse cara, o Mikhail Lebedev, um dia eu fui fazer uma entrevista em Memphis, antes de vir trabalhar comigo, e o cara que estava entrevistando, ele falou: "Nossa, você conhece Memphis demais, é incrível, você é um russo e fala de Memphis como se você morasse aqui". Aí o Michael deu uma risadinha e falou: "É, eu sei muito de Memphis, porque eu era o programador dos mísseis para atingir Memphis", entendeu. Ele sabia tudo de Memphis, né. E é o seguinte, os caras calculavam a distância com o tempo. Eles criaram sistemas tão precisos de rotação, né, tipo anemômetros, né, que a gente conhece aqui, eu tô falando o que eu ouvi lá, tá. Que era ca Eles eram capazes de saber a distância para calcular onde o míssil tinha que chegar, medindo o tempo das rotações, o número de rotações desses sistemas analógicos. Então os russos, a União Soviética tinha os maiores matemáticos do mundo, tinha físicos impressionantes, e eles conseguiram bypassar a falta de computadores digitais para montar todo o programa aeroespacial deles. E foi essa eventualidade, tem um vídeo no YouTube que eu assisti umas 20 vezes, chama The Red Stuff, que é a história do programa espacial, soviético. É sensacional de ver, porque aí você tem a outra visão dos caras, entendeu? Do outro lado. E é muito impressionante ver a coragem dos cosmonautas, né. O primeiro cara que andou, né, quando ele voltou para a nave falhou o sistema automático, ele teve que fazer a reinserção na Terra na mão, e ele tinha menos de 50% de chance de chegar, tá. Ele ia bater e voltar para o espaço e morrer no espaço. E o cara pegou barato as Soyuz na mão e trouxe a nave de volta, né, e eles pousavam na terra, eles não pousavam no mar. Então ele pousou no meio do Cazaquistão, lá em algum lugar do deserto do Cazaquistão, mas sobreviveu, né. Então a gente não tem a mínima noção de E astronautas soviéticos eram grandes cientistas também. Eles não eram pilotos. eles eram pilotos, eles eram físicos, eram cientistas. A primeira mulher a ir ao espaço é soviética, né. Então eu quando cheguei lá e passei esse mês A lá, ciência soviética, ao contrário do que muitos dizem, ela era muito avançada até um certo ponto. exato, ela não teve acesso nos anos 60 à tecnologia digital, mas ela era extremamente, criativa, no sentido de solucionar problemas, né, de certa maneira me lembrou muito os brasileiros dos anos 80 aqui, quando eu estava no laboratório aqui, na Universidade de São Paulo, onde você tinha que improvisar, você tinha que criar coisas, porque você não tinha dinheiro. Quando eu cheguei aos Estados Unidos e o cara me abriu o laboratório e falou para mim: "Ó, tá aqui o seu laboratório para você brincar, daqui 6 meses eu volto". Eu olhei para aquilo e falei: "Pô, me deram uma Ferrari, né, para um brasileiro que só dirigia um Fusca", né. E eu comecei a economizar coisa, porque eu tinha medo que ia acabar, eu tinha medo que ia acabar. Aí chegou uma semana depois, um mês depois, o meu orientador, John Shape, chegou para mim e falou: "Miguel, você está na Filadélfia agora, você não precisa economizar, fique tranquilo". Só que no final do ano ele voltou para mim e falou: "Miguel, sabe esse barato que eu te disse que você não precisa economizar? Continua fazendo, porque você me salvou $20.000 esse ano, só usando as técnicas de administração brasileiras de laboratório", entendeu.
Então eu me simpatizo muito com os cosmonautas, soviéticos, porque eles tinham que improvisar para sobreviver, né. Pô, agora, a segunda parte da pergunta, você acha que a China estaria em con Não, não tem nada a ver com a União Soviética. A China dominou e domina nesse instante todos os processos básicos, tecnológicos necessários para competir pau a pau com qualquer outro país, especialmente com os Estados Unidos, tá. Ela não só formou recursos humanos, ela ampliou a rede universitária, acadêmica, ela criou laboratórios de ponta, ela passou por uma fase de copiar tecnologias para agora começar a inovar, e claro, eu não conheço detalhes, mas pelo que eu vi, eu não vejo nenhum impedimento técnico ou humano, ou financeiro, que é outra questão, tá. Qual é a receita de bolo americana para chegar onde chegou? O meu professor, o meu orientador, o mesmo John Jacobs, um dia eu cheguei para ele, a gente jantando um dia na Filadélfia de madrugada, depois de um resultado nosso sensacional, aliás, na Chinatown da Filadélfia, e aí eu virei: "John, qual é o segredo? Porque os caras aqui não são mais inteligentes que os brasileiros, os caras não trabalham mais, todo mundo diz que não é nada disso, trabalham mais, os caras vão embora às 5 da tarde. Eu e o francês e o porto-riquenho somos os únicos que ficamos aqui até a meia-noite, os americanos vão para casa, você fica, tal". Ele falou: "5%". Eu falei: "Como assim?". Ele falou: "5%". Eu falei: "O que que você está dizendo?". Ele falou: "Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, independente de quem manda no país, republicanos ou democratas, anualmente o investimento em ciência e tecnologia é pelo menos 5%, por 80 anos". 5% do PIB? Do PIB americano, se você contar tudo, tá, se contar investimento público, investimento privado, enfim. Só que assim, é garantido, porque os caras perceberam, não foram trouxa, que se eles dominassem as grandes tecnologias do pós-guerra, como eles dominavam o mundo e tinham o dólar a favor deles, que daqui a pouco é capaz deles não terem, porque todos nós financiamos, né, o American Way of Life. Todo mundo financiou, é como se fosse um imposto que foi pago à medida que o dólar era a moeda internacional de transações comerciais. O mundo todo, eu não sou economista, mas espero que o professor Beluso me perdoe pela minha incursão aqui. O mundo todo pagou um imposto que ajudou a financiar a emissão de dólares nos Estados Unidos e o desenvolvimento americano. A classe média americana conseguiu comprar sua casa, seus 3 automóveis, mandar o povo para a escola, porque o dólar é a moeda predominante do planeta. Nem isso mais está garantido, tá? E isso está causando uma polvorosa medonha lá, a ponto do excelentíssimo, novo presidente americano dizer que se acontecer isso, de ter uma moeda internacional dos BRICS, ele vai taxar 100%, né, das tarifas das importações dos BRICS. Eu quero só ver se ele vai fazer isso com a Arábia Saudita, né, porque se ele dobrar o preço da gasolina nos Estados Unidos, ele cai no dia seguinte, né, porque é isso que determina o humor americano, o preço da gasolina, né. Mas é curioso ver, porque é outro mundo. É um mundo muito diferente do mundo que eu conheci na minha infância e muito diferente do mundo que eu conheci quando eu cheguei nos Estados Unidos em 20 de fevereiro de 1989. Os Estados Unidos que eu conheci não existe mais, tá. Eh, isso eu posso te garantir.